Bom dia, nós vamos fazer mais um vídeo hoje para pensar um pouquinho as narrativas e contranarrativas que têm protagonizado a tensão política nos últimos dias, tá? Especialmente nos últimos dias mesmo, nos últimos 3, 4 dias. Particularmente no dia 16, que foi ontem. Bom, para pensar um pouco essas narrativas e contranarrativas, nós optamos mais uma vez por recorrer à psicologia, e nesse caso mais especificamente à psicanálise, e há uma farta bibliografia sobre isso, tá, que pode ser encontrada facilmente, inclusive online, vinculada a universidades que têm especificidade nos estudos desses tipos de transtorno, tá? Transtorno de personalidade de uma maneira geral. Bom, nós vamos falar especificamente, as nossas reflexões hoje terão por base, mais uma vez, as representações sociais, as relações sociais, as identidades sociais, mas assim, à luz desse conceito da psicanálise, que trata do transtorno de personalidade paranoide. Quer dizer, qual que é a característica principal do transtorno de personalidade paranoide? Bom, segundo a psicologia, as pessoas que apresentam esse tipo de transtorno, elas apresentam também uma tendência enorme à desconfiança. Imaginando que estão sendo enganados, explorados, traídos, mesmo quando não há nenhuma razão para isso. Isso é algo bem evidenciado nos dias de hoje. Outras possibilidades, ou outras características. Essas pessoas geralmente não expressam afetos, apresentam-se frios e distantes, há situações e circunstâncias que são importantes para muitas pessoas, ou para a maioria da população, como, por exemplo, considerar que nós não temos uma pandemia, nós não temos um problema enorme com a Covid-19, tá? Isso é algo muito simples. É frio, distante, não se solidarizar com mais de 45 mil mortes é algo assustador e que parece se encaixar bem aqui. Apresentam também outra tendência, outra característica, que é um sentimento de hostilidade, irritabilidade e ansiedade contínuo, frequente. Tá? Ainda apresentam um temor, um medo excessivo de ser desprezado. E têm tendências a guardar rancor. Autovalorizar-se em excesso, né? Como se fosse assim detentor de um poder extraordinário, a única pessoa que estivesse correta e o resto do mundo está errado. Como, por exemplo, também essa autovalorização de mesmo não sendo médico, achar que pode receitar remédios, enfim, e definir protocolos de tratamento de saúde. Isso tem a ver não exclusivamente com a presidência da República, mas com outros órgãos vinculados a ela, tá? Como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Bom, e por fim, o mais importante para nós aqui, quando nós vamos pensar narrativas e contranarrativas, que é a tendência em distorcer e interpretar como maldosas e equivocadas as ações de outras pessoas. Quer dizer, tudo aquilo que é contrário a mim é equivocado ou é maldosa, sabe? Não tem nenhum fundo na realidade. Tá? Essa é uma observação importante. Bom, com esse instrumental, vamos ao que nós gostaríamos de pontuar rapidamente hoje, tá? A partir desse título, né? Narrativas e contranarrativas, a esplanada dos ministérios em perspectiva. Isso entre o dia 14 e o dia 16, final do dia 16, que foi ontem. Bom, o primeiro tópico que eu quero destacar são os 300 do Brasil, né? E aí, tentando discutir, pensar um pouco sobre as verdades e a ficção, né? Naquela moça, a Sara Giromini, que se intitula Winter, por alguma razão, enfim. Mas que, na verdade,
nós não estamos falando de 300, sabe? Nós estamos falando de 30 pessoas no máximo. O que serve com a perfeição do que nós estamos falando, sabe? Nessa autovalorização excessiva, sabe? De atribuir-se a si mesmo a importância da qual ela não é detentora especificamente. E aí, quanto a essa ideia dos 300 do Brasil, que remete-nos à filmografia hollywoodiana, enfim, e a outros aspectos, só que aí não é Brasil, é Esparta na Grécia, não é? É preciso destacar que há uma tendência e um caráter muito forte dessa pessoa em se inserir na esfera política. O que ela tem feito fundamentalmente nos remete à ideia de uma peça de marketing, tá? Até quando é presa. Enfim, isso já foi trabalhado particularmente pela CNN, pela Globo News, pela Record News, enfim, e pela Band News e por outras redes da mídia, tá? Bom, nós temos nos últimos 2 dias observado o desenvolvimento de várias ações que vão investigar, sabe, blogs, né, considerando seus posicionamentos acerca das liberdades e seus limites. Porque a liberdade, ela tem sido conceituada de uma maneira muito distinta, né? A liberdade a partir do ponto de vista daqueles que querem o AI-5, a volta do regime militar, e a liberdade daqueles que querem a democracia. Quer dizer, há 2 tipos de democracia, que é bem típico daquilo que nós falamos, o transtorno de personalidade paranoide, tá? Que tem muito a ver com essa tendência, tá? de autoglorificação, né? De uma confiança excessiva nas suas capacidades, nas suas competências, sabe? É uma autovalorização absolutamente excessiva. Bom, então, esse conjunto de blogs e de apoiadores, eles vão passar por uma revista e por alguns constrangimentos em relação às medidas que foram adotadas a partir do Supremo Tribunal Federal, que já é algo que a gente vem pedindo já há algum tempo, né? Que ele deveria se posicionar assim como o Congresso, que até tem se posicionado de uma maneira tímida, mas assim, que caminha para ser satisfatória, tá? A outra questão é que as investigações dos atos antidemocráticos e suas implicações, ou seja, suas implicações, é algo importante, porque nós vamos estabelecer um ponto médio nessas narrativas e contranarrativas. Quer dizer, o que é democracia? O que são atos antidemocráticos? Sabe? Isso é algo que está sendo discutido com uma forma muito intensa ultimamente. Porque isso resvala em implicações nos mais variados setores da sociedade. É preciso que se diga, como, por exemplo, você atribuir ao ministro da Justiça o poder para ele nomear reitores biônicos das universidades, que ainda nem terminaram os seus mandatos, enfim, tá? Por conta de todo esse contexto de pandemia. Tá? Bom, outras pessoas que vão estar na mira dessa investigação são alguns deputados e empresários, por conta de notícias falsas, né, chamadas fake news, e proposições de rompimento com a ordem democrática, o que é absurdo. Um deputado propor romper com a ordem democrática, quer dizer, beira a insanidade esse tipo de proposta. Tá? Mas o que nós percebemos, e aí tem posicionamento de vários deputados nos últimos dias, é que o governo federal ele está na defensiva nesse momento. Tá? E parou com aqueles arroubos, aquelas manifestações grandiloquentes, repletas de um palavreado inadequado, de ofensas e de bravatas. Aparentemente, ele resolveu, de uma hora para outra, defender a Constituição, tá? Defender as instituições, o que já é algo positivo, claro. Mas eu ainda quero retomar um pouquinho, rapidamente, a figura do senhor Abraham Weintraub.
Quer dizer, ele representa um capítulo à parte, sabe? É só pensar o contexto da educação no Brasil atualmente. Nós vivemos há mais de 3 meses sob a influência de uma pandemia que tem mantido boa parte das pessoas, a maioria absoluta das pessoas relacionadas ao sistema de ensino desse país, em casa, desenvolvendo em modo remoto as suas atividades. Isso é algo sério e gera uma situação inédita no sistema de ensino. Sabe, quando você pensa os 3 níveis, educação infantil, educação fundamental, educação média ou educação superior, enfim, sabe? Mas parece que o senhor ministro, ele não está preocupado com isso, porque não há nenhuma proposição dele nesse sentido. Ele não se manifesta, não desenvolveu sequer um projeto, sabe? As decisões que têm sido tomadas sobre o Enem, por exemplo, são decisões que o Congresso está tomando. Nós, para sermos bem diretos, não há um Ministério da Educação. Tá? O que há é um agitador que se proclama alguém que está na luta não pela educação, por qualquer outra coisa que não é educação. Porque ele não se preocupa com as dificuldades que nós temos vivenciado, nós que somos vinculados diretamente ao sistema de ensino, para desenvolver essas aulas à distância, essas aulas remotas. Ele não tem se preocupado quais os desdobramentos, quais as implicações desse momento longo, distante das salas de aulas. Como que nós vamos voltar? Porque há uma especificidade no sistema de ensino que não pode ser ignorado aqui. Então, seguramente não temos um ministro da Educação e, por alguma razão, a Presidência da República insiste em manter esse senhor, que, na verdade, é um agitador profissional, né? E que está ganhando destaque, sabe? Nessa ala mais radical, mais extremista desse governo que está instalado aí. Da mesma forma, a gente pode pensar o Ministério da Saúde, com uma interinidade que não termina nunca, né? Nós temos um moço com boa vontade, que é um general, né? O senhor Pazuello, mas assim ele não tem formação. E volta a repetir, uma série de cargos técnicos que deveriam estar ocupados por pessoas profissionais da saúde estão ocupados por militares, sabe? Isso é inadequado. Então, provavelmente também não seria incorreto dizermos que não temos o Ministério da Saúde. Sabe? São 2 lacunas em 2 áreas fundamentais. O Ministério da Saúde, por razões óbvias, nós temos mais de 44 mil mortos atualmente, e o Ministério da Educação, que sofre a sua maior crise em toda a sua existência, quando você considera um modelo de ensino, sabe? Quando você considera que as aulas foram suspensas na maioria das universidades federais e na maioria de todo o setor de ensino público. Por conta de que, por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas, não é um número significativo de estudantes que têm acesso às comodidades da internet, enfim, da modernidade. Tá? Bom, quanto ao governo federal, para não alongarmos muito, né? O que se percebe que ele tem uma proximidade muito grande com esses alpinistas políticos, sabe? E assume riscos ao defender os exageros, né? E trabalhar com esse discurso virulento, ácido e antidemocrático, porque é antidemocrático. Como se você vai romper com esse sistema, nós não vamos ter, então, um parlamento. Não há necessidade de existir um parlamento nesse sentido, tá? Por razões evidentes, tá bom? Mas o que é que se trabalha? Como que esse tipo de blogs, de personagens, eles ganham destaque? Justamente por conta daquilo que nós falamos do transtorno de personalidade paranoide, tá? Que se relaciona com as vaidades políticas e suas tensões dirigidas. Essas vaidades políticas que levam a distorcer e interpretar como maldosas ou equivocadas aqueles pontos de vista que são contrários ao que se pensa. Nesse sentido,
essa autoconfiança do governo, ela precisa ser reforçada e sustentada por essas narrativas, essas retóricas absolutamente inadequadas, que se observa serem muito recorrentes no Brasil nos últimos 3 meses, ou muito antes disso ainda, né? Com uma solicitação por grupos minoritários, absolutamente minoritários, pouquíssimas pessoas, que pedem a centralização do poder nas mãos do presidente, que pedem o fechamento do Congresso, enfim, e esse tipo de solicitação que beira a insanidade. Porque como que um deputado pede para fechar o Congresso, né? A não ser que ele vai se transformar em outro tipo de agente desse governo autoritário que hipoteticamente se instaure. Tá? Mas ainda bem que se percebe uma luz no final do túnel com uma reação mais enérgica, tanto do judiciário quanto do legislativo, sabe? E essa reação do Congresso, que ela pode ser medida em vários momentos, inclusive com a atuação do senhor presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, devolvendo medida provisória e se posicionando a favor da democracia, a favor do respeito institucional. Isso é um vislumbre alvissareiro, né, de que essa tensão ela tende a desaparecer. E até a própria ação do governo, né, que tem se posicionado de maneira mais discreta, parou de vir às mídias para poder fazer aquele tipo de ilação abstrata e absolutamente descabida. Como, por exemplo, publicar em mídia social que as pessoas devem pegar seus celulares e invadirem hospitais para provar que não tem morte, que eles estão vazios, enfim, esse tipo de situação. Se o presidente quer que esses hospitais sejam fiscalizados, ele tem o Ministério da Saúde, ele tem a caneta em mãos, ele não gosta tanto de falar de caneta, solicita que isso seja averiguado. Ele tem poder para isso. Ele não precisa de recorrer a uma ilegalidade e a uma proposição de alto risco de estimular seguidores e apoiadores a invadir hospitais. Isso é inapropriado, isso é inadequado, isso é absurdo, beira a insanidade mais uma vez. Então essas tensões elas são sempre dirigidas. Parece que a campanha política não acabou ainda e esse governo ele se alimenta disso, sabe? De polêmicas, de impropérios, de bravatas. Só que o grande problema da bravata é que a gente sabe como ela começa, mas nunca sabe como ela termina. Porque é preciso elevar o tom continuamente. E aí chegamos ao que estamos hoje. Tá? Bom, quanto à posição do presidente, né? Ele se sente perseguido. Ele apresentou na noite de ontem uma série de postagens, né, onde ele vai fazer referência a um conservadorismo que não é o adequado quando se parte para uma conceituação mais rigorosa. E aí, pensando conservadorismo versus autoritarismo, quer dizer, nem todo conservadorismo é autoritário, nem todo autoritarismo é conservador, tá? O discurso do senhor presidente, que considera que 30 pessoas são representativos do povo, que o povo seriam 30 pessoas, que o povo é um amontoado de 10, 20 pessoas de um grupo pequeno. Quer dizer, ele fala para esse povo como se estivesse falando para 150, sabe, 100 milhões, vamos deixar por baixo, menos 50%, né? 100 milhões de brasileiros. Não há 100 milhões de brasileiros que apoiam isso, esse tipo de atitude, que apoiam o fechamento do Congresso. Talvez fosse até interessante chamar um plebiscito, sabe? Quem é que quer o rompimento, o fechamento do Congresso, sabe? Quem é que quer a implantação da ditadura militar com o senhor presidente no comando, mantendo a posição dele? Sabe? Quem é que quer, no Brasil todo, esse tipo de ação das pessoas lançarem fogo de artifício, simulando um ataque
ao Superior Tribunal de Justiça. Sabe, quem é que considera que esse conservadorismo ele realmente tem esse caráter autoritário tão extraordinário? Mais uma vez, o transtorno de personalidade paranoide, para nós, representa um instrumento interessante para se pensar esse tipo de discurso que nós temos hoje. Só repetindo aqui, a principal característica é uma tendência à desconfiança, tá? De alguém que está sendo enganado, explorado, traído, contrariado o tempo todo, mesmo quando isso não é real, não há motivo para isso. Essas pessoas, geralmente, que têm esse tipo de transtorno, elas são frias e distantes, então, não importa 44 mil mortes, isso é algo que não diz respeito, né? Aliás, eu não sou coveiro, então não tenho que saber disso. Elas apresentam um comportamento hostil e de irritabilidade o tempo inteiro, né? Elas apresentam um temor excessivo de serem desprezadas, né? Desrespeitadas, desvalorizadas. Elas guardam rancor, por outro lado, e, fundamentalmente, são pessoas que têm uma capacidade enorme em distorcer a realidade e os discursos e interpretar como maldosos ou equivocados qualquer pontos de vista que sejam diferentes daquilo que eles estão defendendo. Quer dizer, é a tentativa de impor, e literalmente uma imposição a partir de um grupo minoritário, isso não é democracia, sabe? É de impor uma posição, de impor 30 pessoas, ou que seja 50 ou 100, ou que fosse 1 milhão de pessoas, impor a 210 milhões de pessoas ideias estapafúrdias e não condizentes com a realidade. Particularmente quando eu penso o sistema de ensino no caos que nós estamos vivendo, particularmente quando eu penso o sistema de saúde e quando eu penso o sofrimento de dezenas de milhares de famílias que perderam seus entes queridos para uma pandemia. Particularmente quando se observa que essa pandemia está longe de arrefecer. Nós ainda estamos observando a ampliação do número de pessoas contaminadas e do número de mortes. Nós estamos observando o esgotamento do sistema de saúde, que mesmo em regiões mais do centro do país, como por exemplo em Goiás, região de onde eu falo, que não há leitos e respiradores. Já estamos perto do limite da saturação e não chegamos ao ponto máximo desse processo de contaminação e de adoecimento, inclusive em um nível gravíssimo, que se precisa de respiradores ou que precisa de um tratamento intensivo de boa parte dos cidadãos. Não tem espaço para ser frio e para ser distante diante dessa realidade. Assim como não tem espaço para você pensar que está tudo bem com o sistema de educação, com o sistema de ensino desse país, onde nós temos milhões de estudantes e centenas de milhares de profissionais da educação trabalhando home office na modalidade remota e com todas as implicações desse tipo de processo. É aterrador, é preocupante. Menos mal que pelo menos nós observamos que o STF e o Congresso Nacional está se posicionando de uma maneira mais efetiva. Assim como eu disse, que o Congresso está administrando no lugar do senhor ministro da Educação, que não faz nada, inclusive no que se refere ao Enem, é o Congresso que tem decidido isso. Da mesma forma, o Congresso tem governado no lugar da Presidência da República, tratando das questões que são mais importantes nesse momento e com um discurso mais alinhado com a nossa realidade atual, que vivemos um caos na educação e um caos triste e assustador no sistema de saúde, com a morte de dezenas de milhares de pessoas, e isso sendo tratado como se não existisse, sabe?
como se fosse necessário invadir hospitais para poder verificar se tem pessoas mesmo usando os respiradores. Eventualmente, em alguns locais, não estão usando ainda, mas é o que se dizia em Minas Gerais, né? O senhor governador Zema, que ia ceder respiradores para o Pará e para o Maranhão. E agora já está quase precisando de respiradores lá. Assim como aqui em Goiás, que achava que a pandemia não ia chegar. Chegou, assim como no Mato Grosso, assim como no Rio Grande do Sul. Sabe, não é momento para tensionamento. É momento para discursos mais alinhados com as necessidades da população, da sociedade brasileira. Não há espaço para autoritarismos nesse momento. Um viva para o Supremo Tribunal e para o Congresso Nacional. E também, que bom que o senhor presidente está se manifestando de uma maneira mais equilibrada, sabe? Falando em medidas legais. Isso é importante. O Brasil precisa seguir a Constituição sempre.